Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Código Legal. Hoje, Dr. Anderson Arruda. Doutor, tudo bem? Boa noite, Diego, tudo bem? E Tô, você, como é que tá? tô bem demais. Doutor, primeiro, obrigado por ter aceitado o convite, para a gente bater esse papo aqui nesse podcast. O objetivo é sempre trazer um empresário, um advogado, para a gente bater um papo sobre as coisas do dia a dia, como que a gente pode ajudar essas pessoas, informações úteis, e que no final daqui as pessoas levem alguma coisa de relevante, desde a sua história, as suas habilidades, o seu conhecimento, e que de alguma maneira a gente possa ajudar o nosso público. Muito obrigado. Diego, eu que agradeço o convite. Eu me sinto muito honrado com essa oportunidade de estar aqui, podendo expressar para você quem é o Anderson, levar para o seu público quem é o Anderson, o que ele faz, um pouquinho do meu cotidiano, do meu dia a dia, o que nos trouxe a essa profissão tão bonita. E eu estou aqui à disposição para somar com você. Que bom, o senhor é um cara muito agradável, tenho certeza que o papo vai ser extraordinário. Dr. Anderson, 39 anos, há 13 anos no direito, especialista em planejamento patrimonial e direito processual. Doutor, fora desses títulos aqui, quem que é o Anderson? O Anderson, ele é um homem de 39 anos, temente ao Senhor, casado com a doutora Roberta Alves, pai do Estevão, pai da Esther, e um homem de coração muito bom, disposto a ajudar as pessoas. E acho que assim, resumindo, é um pouco de quem eu sou, né, do que eu mostro para as pessoas assim no meu dia a dia. Perfeito, eu quero aproveitar essa experiência que o senhor tem, tanto no escritório como na advocacia, para a gente conhecer melhor a sua história e ajudar o nosso público. Doutor, direito de família não é todo mundo que escolhe, né? É muito litigioso, é conflituoso, envolve sentimento. O que aconteceu aí na vida do senhor para o senhor escolher o direito de família? Diego, eu costumo dizer para quem me faz essa pergunta, ou para quem tem curiosidade, de que eu entendo que eu não escolhi o direito de família. Na verdade, o direito de família me escolheu. Embora pareça clichê, essa é a realidade. Porque jamais saí da faculdade, embora toda a vida na faculdade quis ser advogado, mas jamais saí do curso de direito pensando em atuar na área do direito de família, no planejamento sucessório, né? Então, assim, mais talvez pelos conflitos familiares de criança, de jovem, foi vendo aquela realidade dentro da sua casa que fez eu tomar interesse pelo direito de família. E aí, quando você entra no mercado, querendo ou não, eu acredito que seja hoje, gigantescamente falando, um dos principais demandas da sociedade, e essas pessoas começam a te procurar e você começa a reviver alguns conflitos que você viveu dentro da sua casa e acaba querendo ajudar um pouco essas pessoas, trazendo uma solução para um conflito. Eu acho que talvez seja o principal motivo que me fez atuar no direito de família. Perfeito. Doutor, e hoje, né, 13 anos de carreira, tá mais fácil. Hoje o senhor já recebe indicação, hoje as pessoas já falam o nome do senhor, hoje o senhor já mentora outros advogados. Mas o senhor se lembra qual que foi o momento mais difícil da sua carreira? Sem dúvida, sem dúvidas, eu me lembro sim. Eu lembro que eu saí da faculdade de Direito querendo ser advogado, como eu te disse. E eu acho que o Direito é um dos poucos cursos que você forma e você é bacharel de Direito. E o que é um bacharel de Direito? Nada. Sim. Né? Ou você escolhe um caminho de um concurso público ou advocacia. E eu queria ser Aliás, tem que ter advogado. uma piadinha, né, doutor? Quando o pessoal pergunta assim, você é advogado de carteirinha e tudo, né? Eu abei tudo, né? De jeito. Exatamente. Então, assim, o meu sonho era ser advogado. E aí, quando acabou, não vou mais para a faculdade, encerrou, eu me vi naquele deserto, né? Do que fazer, como ser advogado. E aí foi o grande conflito, porque, embora já tivesse passado na prova da OAB, a gente não aprende na faculdade a ser um advogado, ser um empresário do ramo do direito, administrar escritório, pessoas. Então, assim, começar foi muito difícil para mim, principalmente vindo de uma família que não tinha nenhum profissional da área, sendo o primeiro, tendo que desbravar essa imensidão, né? Então, e nesse primeiro momento, o senhor optou por trabalhar no escritório de alguém? O senhor optou por trabalhar sozinho? Como é que foi? Então, como eu
não tinha experiência de estágio em escritório de advocacia, porque eu estagiei em órgão público, Onde o senhor eu estagiou? fui conciliador do PROCON Municipal de Goiânia durante o período de faculdade. Aí, pelo menos a metade da faculdade foi dentro do PROCON Goiânia. E ali, lidando como conciliador de conflitos do consumidor. Então, na minha mente, imaginava-se que eu talvez ingressaria na área do direito do consumidor. Mas não foi essa a realidade, né? Então, assim, quando eu comecei, eu me sentia sem experiência para advocacia. Então, comecei a correr atrás de escritórios que aceitassem pessoas, Com pouca advogados, experiência. na Ou verdade, nenhuma, com né? nenhuma experiência, Sim. né? E eu achei uma pessoa aí que abriu as portas. Vou te dizer assim, eu não, por ética, assim, a gente não vai citar o nome, mas foi muito desafiador trabalhar para essa pessoa, assim, porque mal remunerado, Sim. e é uma dica que eu dou sempre para quem conversa comigo na advocacia. Eu amo a profissão. A profissão ela é muito boa, ela é rentável, mas o funcionário, advogado, funcionário de um escritório de advocacia, no meu ponto de vista, ele é muito mal remunerado. E esse foi o grande problema que eu tive, mal remuneração no começo. E aí comecei, mas assim, sabendo que ia ser mal remunerado, mas precisando da experiência. E aí foi que comecei a advocacia. E olhando para hoje, com tudo que o senhor sabe, o senhor faria alguma coisa diferente ali naquele início? Diego, eu vou ser muito sincero para você, eu não faria nada diferente, porque até com os erros eu aprendi muito. Eu aprendi a como ser um advogado, mas também a como não ser um advogado. Eu tive uma experiência muito de perto nesse sentido. Então, eu não me arrependo. Talvez o caminho para chegar aonde eu cheguei tenha sido mais longo, mais árduo, mais terreno mais arenoso, mas não me arrependo de jeito nenhum do que eu vivenciei e de tudo que eu passei, não, de forma alguma. É porque isso aqui realmente é muito complexo, né, doutor? Porque o senhor trouxe aqui uma verdade, é muito dual. Você não tem experiência, mas de toda maneira você precisa trabalhar. Ou você trabalha para alguém e ganha experiência, ou você vai trabalhar sozinho e vai enfrentar a dificuldade de ser um empresário do direito, então é muito complicado. Aliás, eu costumo dizer, doutor, para a pessoa que é jovem mesmo, o que a gente chama de relacionamento, o que a gente chama de network, o que a gente chama de carreira, começa lá na faculdade. Não sei se o senhor tem essa consciência, mas olhando para mim hoje, por exemplo, se eu fosse entrar numa faculdade hoje, no primeiro dia de aula, eu já iria encarar aquilo ali como a minha carreira jurídica. Para quando chegasse nesse momento de fazer a transição, eu já estivesse minimamente preparado. Seja de como as pessoas me veem, seja de como os professores me veem, sejam como os colegas formam opinião sobre mim, porque ali já está valendo, né, doutor? Diego, sem sombra de dúvida, mas eu te pergunto, agora eu que te pergunto, será que hoje você tem essa visão, mas será que na sua época de faculdade você tinha essa visão? Não, nenhuma, né? Então assim, E esse é o questionamento, e inclusive é um papo até que eu bati aqui com o Dr. Maza, Luan Maza, que também é da Comissão de Direito. Eu vejo a OAB, às vezes, um pouco até omissa em relação a isso, sabe, doutor? Porque, como o senhor disse, a nossa carreira é linda, e aqui eu já estou falando demais, quem tem que falar é o senhor. A nossa carreira é linda, a nossa carreira é rentável, mas às vezes o estudante de direito ele não enxerga assim. Por quê? Porque a gente moldou uma academia focada a formar concurseiros, né? verdade. A profissionais para trabalhar no serviço público. E essa pessoa que está lá não vê o que a gente enxerga. E talvez falte sim a OAB entrar, não depois que a pessoa se forma, mas antes, porque não se inserir ali no seio da faculdade? Diego, eu vou ser muito sincero para você. Eu tenho essa mesma visão sua. Hoje, se eu pudesse voltar lá em 2008, que quando eu comecei uma faculdade de direito, o meu relacionamento seria outro, tanto com os colegas, com professores, com a sociedade em si, me posicionando desde então como advogado, já teria iniciado num escritório, porque eu vejo amigos que formou comigo, que estão um nível acima em decorrência dessa experiência que já trazia da época de estágio, né? Então, mas assim, essa maturidade, eu com 39 anos sei hoje. Talvez eu seja a soma desses anos de inexperiência, mas que se eu pudesse voltar atrás, na verdade, até mesmo dentro do Procon, eu vivi coisas demais dentro do Procon ali que hoje com um olhar mais voltado para empresariar, esse network,
Muitas o nível era oportunidades. outro, justamente, muitas oportunidades. Muito bom. E olhando para essa geração, doutor, porque assim, a gente vive uma geração do imediatismo. E tudo que a gente falou até aqui agora é de construção. Se a gente olha para uma carreira que desde a faculdade eu tô construindo a minha carreira, diferentemente do que muita gente prega, o advogado ele não pode focar só em vender também, né? Sem Vender sombra é de dúvida. importante, mas olhar para a carreira é muito Sem importante. sombra de dúvidas. Diego, eu costumo dizer assim para quem pergunta, o direito ele vai, a advocacia no caso, né? Ele vai muito além de vender um serviço jurídico, porque acaba que você é a soma de muitos profissionais. Você é um pouquinho de psicólogo, de psiquiatra, Principalmente principalmente no família, direito de né? família, né? Então, assim, porque tem alguns conflitos que fogem do direito. Ele é mais psicológico, emocional do que qualquer outro tipo de situação. Então, assim, se você tem amor pelo que se faz, pelo que você faz, eu acredito que você não pode enxergar o seu cliente somente como uma mercadoria ou como uma fonte rentável, mas como um ser humano que está ali do outro lado com angústia, com aflições. Eu costumo dizer para meus clientes, olha, não tem tempestade que dure, há sempre uma luz no final do túnel, porque às vezes a pessoa senta na sua frente ali tão desesperada que ela não consegue enxergar a solução de algo muito simples, que quem está fora daquele problema fala, não, isso aqui a gente resolve numa conversa com o magistrado, num despacho, num embargos com auriculares, né? Ali você chega, Uhum. expõe a verdade para o magistrado e traz a verdade do seu cliente, e ali a gente resolve algo que às vezes para ele dimensiona como se fosse a pior coisa do mundo. Mas é igual você falou, nessa geração, infelizmente eu tenho percebido que poucas pessoas têm perseverado nesse sentido de enxergar as pessoas muito além de fonte de renda, mas como seres humanos que carecem da ajuda um dos outros, né? Então, acho que é isso que nós temos vivenciado. Doutor, eu peguei um dado aqui que não é um dado agradável. Em 2024, o Brasil ele registrou 428 mil divórcios. Se eu não me engano, a cada 100 pessoas que se casam, 47 irão se divorciar. Na sua concepção, trabalhando aí há 13 anos com o direito de família, o que que mais destrói as famílias? É falta de dinheiro? É falta de diálogo? O que seria, doutor? Diego, eu vou ser sincero para você, pela experiência que eu tenho dentro do meu escritório, você foi na raiz dos problemas. Primeiro, falta de diálogo. E segundo, os problemas financeiros. Somado isso, problema financeiro e falta desse diálogo, aí é uma bomba mesmo, assim, que se torna insustentável dentro das casas, né? E aí eu entendo que essa falta de diálogo tem sido aí a principal fonte dos términos de relacionamento, assim, acho que essa intransigência de ouvir, de falar, às vezes o homem na forma de se expressar o seu amor só pagando conta, às vezes a pessoa, seu companheiro ou companheira quer uma palavra de afeto, de carinho, de aconchego e não tem, né? E quando abre os olhos e se atenta para isso, o relacionamento já acabou há muito tempo e já é irreversível a situação. Muito bom. Doutor, vou continuar aqui porque o senhor abriu aqui uma oportunidade para a gente falar mais um pouco em relação a diálogo. Ok, o diálogo ele é muito importante, né? As pessoas conversarem para ter um entendimento, mas como que o senhor vê o papel das redes sociais em relação a essa quantidade de divórcio? E por que que eu provoco o senhor? Acredito que nós somos a geração que mais se compara, que mais tem gente ensinando o que não sabe na internet. Que ponto hoje que nós temos capacidade de ter um diálogo saudável se a gente tem tanta influência ruim ou informações distorcidas na internet e fazem com que às vezes essas pessoas defendam um ponto que não sejam a realidade. Por quê? Por que que eu digo isso, né? O senhor falando aí, o senhor falou até a mulher, ela quer um carinho, o cara só quer trabalhar. É, é complicado, né, doutor? Porque às vezes o cara nunca aprendeu uma outra forma, a linguagem de amor dele é o trabalho, e às vezes com essa loucura da internet a mulher não consegue reconhecer o mínimo desse cara que tá ali com ela, batalhando, trabalhando.
Diego, assim, eu particularmente, vou ser muito sincero para você, em raríssimos casos que chegam para mim com casamentos já destruídos, são raros os casos que eu não aconselho a pessoa antes de tomar essa decisão. Porque eu sou casado, tenho 2 filhos, sou filho de mãe solteira, assim, meu pai saiu de casa com 8 anos de idade, eu tinha, minha irmã 7, então eu sei o que é crescer num lar desestruturado nesse sentido. Então eu tento dialogar com essa pessoa que me procura para saber se ela já teve uma conversa antes, se já tentou restaurar esse casamento, se já procurou ajuda, uma terapia, uma ajuda religiosa, qualquer coisa que possa ter ajudado esse casal. Não tendo, a gente percebe que não tem o que se fazer. Ele já tentou e tudo mais, não tem o que fazer. Mas eu vejo assim, as pessoas nas redes sociais, todos só postam coisas boas do dia a dia. Então, com essa comparação, o que todos fazem, né, geralmente? Poxa, a minha amiga é muito bem casada, olha aqui o que ela está postando. Meu amigo é muito bem casado, olha aqui o que ele posta. Mas a verdade é que todos chegam no fundo do poço, né? Só que no fundo do poço ninguém faz selfie de lá, Não. né? Então, assim, o que é bacana são as viagens, são os restaurantes, são os passeios, mas às vezes a intimidade não é aquela verdade. E essa comparação, às vezes a pessoa traz para dentro do seu casamento. E aí fica complicado, né? Assim, você comparar o seu relacionamento com as redes sociais. E tocando no assunto que você disse, que às vezes aquele homem, ele, ele só sabe fazer aquilo, A vida trabalhar. dele é trabalho, casa, casa e trabalho. Eu não vou dizer 100%, que a gente não pode generalizar, mas se a gente for olhar lá atrás, Diego, essas pessoas, elas só refletem aquilo que ela viveu dentro de casa. Sim. São raríssimos casos que as pessoas conseguem romper com esse ciclo vicioso. E é o que eu costumo dizer, às vezes, aconselhando os clientes, falando, olha, você tem que entender que às vezes ele é uma vítima de uma outra vítima, que era vítima de uma outra vítima. Então, é o padrão de vida que ele estabeleceu. Por isso, do conselho, procurou uma ajuda, uma terapia, um líder religioso, independente da religião. Por quê? Porque às vezes essas pessoas ajudam ela a romper com esse ciclo vicioso de destruição. Eu não dei certo com a minha sogra, meu filho não vai dar certo, e assim sucessivamente. Então, é por isso assim que eu vejo que eu costumo aconselhar nesse sentido. Olha, será que não são vítimas de outras vítimas? E essa reflexão é importante. Muito bom. E hoje a gente vive uma situação que ela é diferente. A mulher hoje ela tem direitos iguais, hoje a mulher ela trabalha, hoje, até olhando do ponto de vista da religião mesmo, né, do cristianismo, até aquela submissão que é pregada na Bíblia, hoje ela já é vista de uma maneira diferente, e aqui eu não estou para julgar se é certo ou errado, e aí a gente vive essa dicotomia do homem provedor, que é o que se fala muito na internet, mas da mulher que não aceita essa submissão. O senhor já viu conflitos em relação a esse tipo de embate? Esse homem que ele queria que a mulher ficasse ali cuidando de casa, e essa mulher não abre mão de jeito nenhum de trabalhar, de fazer as coisas dela. Os conflitos que eu já vivenciei dentro do escritório nesse sentido, Diego, geralmente são de pessoas, de mulheres até mais maduras. As jovens mulheres, os jovens casais, na verdade, eu acho que essa cultura de insubmissão, vamos dizer Sim. assim, a nível teológico, dizendo, bíblico, Uhum. essa insubmissão, ela cada dia mais ela é mais combatida, e eu falo isso desde o ensino médio, já desde a juventude mesmo, e às vezes até dentro de casa. Mas essas mulheres mais experientes, digamos assim, que cresceu num lar de que a mulher era submissa, talvez pelo poder das redes sociais, tem começado a se incomodar com isso, abriu mão de uma vida profissional para cuidar da família, do marido, e quer, às vezes, tarde, ser reinserida no mercado de trabalho, o marido não aceita. Eu já vivenciei isso dentro do escritório, mas essas pessoas mais maduras mesmo, assim, de quero arrumar um emprego. Aí o marido, não, mas agora, depois, tá te faltando alguma coisa aqui dentro de casa, e aí a gente começa os conflitos. Se for uma pessoa um pouco mais ignorante, você tá me traindo, você tá com rolo, você tá com... E aí, a hora que vê, O o desdobramento é bem relacionamento maior, né? o relacionamento já degringolou e já está insustentável, né?
Muito bom. Doutor, você já viu alguém perder mais patrimônio num divórcio do que numa crise empresarial? Não, eu confesso para você que não, Diego, assim, eu eu tenho que ser muito sincero para você, nos divórcios que eu atuo, não, assim, eu vejo no sentido de abrir mão, né? Não sei se é É. isso que você está É, querendo é, é no sentido de que, indagar. assim, às vezes, doutor, as pessoas elas passam anos tentando proteger o patrimônio da empresa, tentando proteger o patrimônio da família, e às vezes se dilui tudo ali por conta de um evento Ah, como não, esse. aí sim, sem dúvida, eu já vi famílias quebrarem por causa do péssimo relacionamento que tem, e isso afeta outras áreas, né, que você Sim. traz para dentro do trabalho, e aí começa uma administração equivocada, errada, e perde-se o patrimônio. Mas falar assim que teve o prejuízo por causa de uma separação, eu nunca vivenciei. O que eu vejo são pessoas que às vezes fazem um mau acordo, uma má partilha, isso no caso consensual, uma partilha, eu abro mão da empresa porque eu quero que você saia de casa, um exemplo, justamente para ter a paz dentro de casa, e às vezes aquele famoso ditado, né? Antes um mau negócio, um mau acordo, então assim, faz esse mau acordo para se ver livre daquele problema, mas a separação em si não é o problema do prejuízo, mas é o fato de querer abrir mão às vezes de um conflito e resolver rapidamente esse conflito e não pensa no que E está a gente fazendo. até conversava aqui antes, pela sua experiência, os embates que existem, eles são muito mais no campo emocional do que do direito material em si, né, doutor? Sem dúvida. Infelizmente, quando se trata de divórcio, a gente percebe que é mais a emoção, é mais uma ferida de alguma atitude no relacionamento do que um problema jurídico. Na verdade, o divórcio por si só, ele é um problema emocional, né? E a lei traz um respaldo para ambos em questão de partilha, até mesmo de sucessão, mas às vezes esse conflito emocional faz com que a outra parte dificulte essa situação, né? Esse divórcio, às vezes procrastinando uma separação, demorando a colocar algum bem à venda. Então, assim, tudo isso no campo emocional, né? Por mera vingança, né? Existe algum caso que o senhor se recorde assim, claro, sem falar os nomes, mas que seja emblemático realmente assim na sua história? Assim, Diego, eu vou ser muito sincero para você. O que mais me chama a atenção, e principalmente de uns anos para cá, e o que tem causado, que tem me tornado um pouco mais combatível, são essas medidas protetivas falsas, né? Falávamos sobre isso. Infelizmente, tem muitas. Essa é uma realidade hoje que, na verdade, fere a própria mulher, porque é inegável que existam as vítimas de violência doméstica. Isso aí a gente não questiona isso. Mas a grande maioria, pelo menos o que chega até no meu escritório, são falsas medidas protetivas que visam tão somente um afastamento do homem do lar, da convivência do filho, de um afastamento da própria empresa, tudo usado como um mecanismo de vingança mesmo, e não de uma proteção, que é o que visa a Lei Maria da Penha. Né? E essa proteção ela não existe porque não era necessário. Né? E, então, assim, eu tenho alguns casos nesse sentido de pais que perderam guardas dos filhos, perde guarda-se dos filhos, o direito de convivência, e até que isso seja restabelecido, quando é restabelecido, o prejuízo já foi enorme no relacionamento, porque a criança ela não sabe 100% do que se trata esse conflito, né? Ela entende, ela geralmente, quando existe essa medida protetiva falsa, ela existe, consequentemente, uma alienação parental. E essa alienação, nesse sentido, faz com que a criança não tenha 100% de clareza do que está acontecendo. Ela pensa que o pai virou as costas, que o pai abandonou. E eu falo pai porque, na sua grande maioria, são os homens que sofrem com essa medida protetiva falsa, né? Mas, então, assim, essa criança ela fica sem entender o porquê que não se relaciona com o pai. E quando o pai consegue restabelecer o contato, esse relacionamento já está ferido pela ausência dele no momento mais importante da vida de uma criança, que é o seu desenvolvimento. Até os 7 anos.
Doutor, isso é incrível, porque assim, às vezes tem tanto pai que faz de tudo para ter convivência com o filho, e essa mãe não deixa de jeito nenhum. E às vezes tantas crianças, né, querendo ter o suporte do pai, e o pai não faz questão nenhuma de conviver com o filho. Isso é muito louco. Inclusive, de mulheres que às vezes ela tem filhos de pais separados, o cara que tá ali perto, ela não quer ajuda, e o cara que tá longe é exatamente o cara bom. Na sua visão, por que funciona tão bem o Instituto da Maria da Penha e funciona tão mal o Instituto da Alienação Parental? Diego, eu vou ser muito sincero para você. Eu vou ficar parando de ficar falando, sou muito sincero, né? Diego, Diego, eu vou te dizer o porquê. Assim, eu entendo que, infelizmente, aí a visão pessoal do Anderson Arruda, advogado, Cidadão. homem, cidadão, né, de experiência que eu vivo dentro do escritório. Eu entendo que a sociedade ela está adoecida. Né? Então, essa perversão da figura masculina Concordo. como agressor, como violento, o que a mídia, a grande imprensa pinta de um homem como potencial estuprador, agressor. Então, assim, Porque aqui, doutor, eu queria que a gente até amarrasse tudo, e era exatamente nesse ponto que eu queria chegar, porque aqui a gente coloca rede social, Exatamente. a gente coloca feminismo, a gente coloca o papel do homem na sociedade, tudo numa bolinha só, e como hoje essas relações são vistas. Justamente, Diego, o homem, ele é visto como o agressor, o violento, o opressor, aí fala-se de patriarcado. Então, se ele está disposto a trabalhar, dar a vida para a família, não é o suficiente, porque ele tem que ser praticamente ao contrário, né? Submisso à mulher, a voz dela tem uma importância muito grande. Vou até falar um negócio pro senhor que eu fico assim, toda vez que eu passo, eu falo pra minha esposa, cara, eu fico chateado demais com isso aqui. Quem aqui de Goiânia conhece, nós temos uma deputada aqui que chama Silvier. E aí tem um monte de outdoor que ela deve pagar lá para colocar assim: homens parem de nos matar. Cara, por que você coloca homem nessa oração? Por que você não coloca bandidos parem de nos matar? Porque não é o gênero homem, não é o fato de eu ser homem que eu vou matar mulher, não. Porque quem mata é vagabundo, quem mata é bandido. Mas quando eu coloco nele essa pichorra do homem, é como se eu pegasse todos os homens e colocasse como criminosos. A princípio parece que é uma boa ideia, mas isso vai gerando culturalmente, socialmente, um ambiente horrível, doutor. Que aí cai exatamente nisso aqui que a gente está conversando. Mas é exatamente isso, Diego, que eu estou te falando. Viram a ferramenta de uma autopromoção. O que tem de deputados, vereadores, jornalistas, atores, atrizes, pautas midiáticas, justamente, né? Que vivem em decorrência disso. É igual eu falei para você no começo. Não é que não existe a violência doméstica, ela existe, óbvio. Sempre existiu e tem que ser combatida com veemência. Sim. Jamais alguém pode agredir, e não é um homem agredir a mulher, mas é a mulher também não é agredir o homem, é o ser humano não subverter o papel que ele foi criado, não é para se automutilar, né? Se agredir, não é isso. Mas o que eu vejo de pessoas que navegam na onda em decorrência disso para atrair o seu público, e aí é o que eu te digo. É igual eu falo, eu acho que o advogado ele não pode ver o ser humano somente como uma mercadoria. Eu vou vender um serviço jurídico para você para ter o meu financeiro resolvido. Não é isso. A advocacia, no meu ponto de vista, vai muito além disso. Mas o que tem de candidatos, de políticos, principalmente, que são as pessoas que deveriam resguardar a nossa sociedade, navegando nessa onda aí, como se o homem fosse, todo homem fosse agressor, violento, é abominável. A verdade é essa. E aí tem pessoas que são lesadas, Diego, que são suprimidas de conviver com seus filhos de uma forma digna, de uma forma respeitosa, que por essas mentiras. E isso não afeta somente o homem, Diego, isso afeta as próprias crianças, que crescem ser um referencial masculino, que crescem ser um referencial paterno, que crescem ser um referencial da família paterna, porque não sofre só o homem, sofre os avós paternos, os tios, os primos, pessoas que queriam conviver com aquela criança são tolhidas disso por uma mentira.
Isso é É revoltante. revoltante. E como que o senhor vê o papel do judiciário? Porque, assim, a lei é muito clara, a gente percebe que para encaixar esse tipo de coisa aqui, o julgador precisa fazer uma modulação, porque ele tem que modular a jurisprudência para ele encaixar essas aberrações numa sentença. Como que o senhor vê isso? O senhor vê hoje um judiciário influenciado de maneira ideológica, com decisões ideológicas e fugindo um pouquinho do direito material? Um pouquinho não, fugindo bastante do direito material, do que prevê a lei. Diego, sem dúvida, eu vejo assim que ninguém quer pôr a mão nesse vespeiro. Na verdade, o que eu percebo É uma proteção é uma, mesmo. e uma autoproteção do próprio magistrado. O Sim. que ele faz? Eu não vou pôr a mão nisso aqui, vou fingir que não estou vendo essa Porque se essa situação, senhora morrer aqui porque amanhã, se acontecer o problema mesmo, é meu. a responsabilidade é minha. A mídia vai vir em cima de mim moendo. O juiz soltou o O vagabundo. juiz soltou o vagabundo, fulano foi preso, tinha uma medida protetiva. E aí ninguém quer enfrentar essa realidade. Então se faz essa omissão. Eu tenho casos no escritório, Diego, que eu e o cliente, despachamos com o Ministério Público, provamos a existência dessa medida protetiva falsa, que estava afetando ele no emprego. E isso aí ele era um professor universitário, esse caso que eu estou te dizendo, que não, ele passava nos concursos públicos, mas chegava nos compliances das faculdades, ele era dispensado, currículo perfeito, muito bem no certame, no concurso público, mas era dispensado pelo compliance. Por quê? Porque existia medida protetiva. Nós despachamos com o Ministério Público, apresentamos esses dados, o Ministério Público manifestou favorável pela revogação da medida protetiva, mas o juiz veio, manteve medida protetiva por tempo indeterminado. Porque antes, Diego, era 120 dias, depois passou para 180 dias, agora vem com despacho de tempo, uma decisão de tempo indeterminado. E a lei não diz isso. Jamais. Né? E aí, me explica, como que... Aí eu te pergunto, como que nós explicamos isso para o cliente? Não, é impossível. Se o acusador dele, que é o Ministério Público, pede a revogação, o juiz, por conta própria, caneta lá, fala, não, medida protetiva por tempo indeterminado, enquanto a parte se sentir ameaçada. Isso é um absurdo, isso é uma aberração. É muita injustiça. E o pior, é muito bom esse complemento que o senhor traz aqui hoje, que no mundo digital a gente é vistoriado a todo momento. Então o cliente do senhor, antes de fazer um negócio com o senhor, ele vai no seu Google Meu Negócio, ele vai no seu Instagram, ele vai no sua landing page, ele vai no seu LinkedIn. Então um homem que passa por uma situação assim, ele tem toda uma vida frustrada, desde trabalho, novos relacionamentos, amizades, porque as pessoas começam a ver ele como um bandido, até porque o nome aparece no processo, mas ninguém sabe o contexto, ninguém sabe o que está ali naquele processo. Diego, sem dúvidas, o que eu percebo é o seguinte, a sociedade, hoje, ela tem muito a facilidade de acesso ao próprio Projude, vamos dizer aqui no âmbito do Estado de Goiás, que é o sistema que nós usamos, o Projude. Jus Brasil, Escavador, um Google, né? Sim. Você dá um Google lá, já sai o que... Às vezes você está procurando outros dados da pessoa e sai lá, essa pessoa tem 15 processos, a sua maioria no Estado de Goiás. O Jus Brasil geralmente faz isso. Essa pessoa que não convive com essa vítima da medida protetiva falsa, vamos dizer assim, porque eu começo a tratá-lo como vítima, porque ele sofre tanto que ele tem o prejuízo dele é tão grande que ele é uma vítima. Né, dessa medida protetiva falsa. E é um prejuízo que é irrecuperável, né, doutor? Mesmo que o senhor consiga depois a reversão, nada vai tirar aquela mácula. Ele é taxado como agressor, como violento, como abusador. E mesmo que a gente consiga a revogação dessa medida protetiva, aqueles dados dele, para quem tem acesso a um sistema judicial... Está lá como processo inativo. Está lá como processo. Ele está arquivado, mas está como processo. Quem ver aquilo, passa, nossa, deixa eu ver se teve indícios ou não. Quem não conhece não vai ler, vai taxar ele como agressor. Fulano já bateu na mulher, o fulano já foi processado pela Maria da Penha, de uma coisa que nunca existiu. Então, assim, eu sei que está acontecendo. Como resolver, a gente até sabe. Seria dificultando o mecanismo.
A prova mínima possível, Diego, deveria ser exigida de algum fato criminoso. Hoje em dia, basta a mulher chegar na delegacia da mulher e falar: sou vítima de violência, me sinto ameaçada, me sinto perseguida, e ter a medida protetiva. Eu não sou um dominador em direito penal, mas eu conheço alguma coisa. Toda vez que você imputa a alguém um crime que ela não cometeu, isso é uma denunciação caluniosa. O senhor já viu alguma mulher responder por denunciação caluniosa? De jeito nenhum, porque o delegado, primeiro, o delegado não quer registrar um TCO dessa denunciação caluniosa. Ele manda você oferecer uma queixa-crime direto no judiciário. O juiz nem recebe essa petição sua. Pelo menos foram as experiências que eu tive dentro do escritório. Já acionei muitas por queixa-crime e nenhuma, eu posso te dizer, nenhuma teve o êxito e a capacidade de condenar essa mulher por essa denunciação caluniosa. Eu não conheço. E eu não conheço profissionais que tiveram essa sorte. Sucesso. Esse sucesso eu não conheço, desconheço. Eu sei que ele existe no campo teórico, nos livros, no Código Penal, no Código de Processo Penal, mas na prática ele não existe. É triste. E o senhor vê alguma solução do ponto de vista legal, do ponto de vista institucional? O senhor acredita que a OAB poderia fazer alguma coisa? O Ministério Público poderia fazer uma coisa? Afinal, ele é o fiscal da lei. Diego, muitos poderiam fazer alguma coisa, seja o próprio Tribunal de Justiça, a magistratura, o Ministério Público, os delegados, os nossos representantes políticos, mas como eu te disse, ninguém quer pôr a mão nisso. Ninguém. Primeiro porque a água nunca bateu nas costas dele, né? Tem filho de presidente aí que já foi acusado de violência que ninguém ouve tocar no assunto mais. Acabou, ninguém... que nós estamos falando do filho do Lula, foi acusado de ser violento, de agredir a mulher. Esse assunto morreu Mas o Lula falou que corintiano pode, né? Cadê a militância gritando contra isso? Uma investigação? Então, assim, eu acredito que muitas pessoas podem resolver essa situação, mas não é o interesse de ninguém. Porque quem está sofrendo é ele, eu não estou nem aí, deixa para lá, vai passar e esse vespeiro ninguém quer mexer. Agora, eu entendo que pelo menos o mínimo de prova deveria ser exigido. Simplesmente a palavra da suposta vítima não seria o suficiente para ensejar a medida protetiva, um afastamento do lar, um afastamento da empresa, da família, do convívio com os filhos. Eu tenho cliente que do dia para a noite ele perdeu a guarda por causa dessa medida protetiva falsa. A guarda virou uma guarda unilateral com visitas assistidas, Diego. Qual que é o sentido? Que loucura. O que mais tem no celular dele é prova de convivência harmoniosa com a filha. Quer dar a medida protetiva para a mãe? Perfeito, dê. Mas o que isso tem a ver com o relacionamento dele com a criança? E aí do dia para a noite ele para de poder ver a filha e quando vê tem que ser assistido ou por um representante do Conselho Tutelar ou por um profissional que ele pague, um psicólogo que ele pague para assistir a criança. Eu tenho decisões desse jeito, do próprio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que para mim é uma aberração. Para mim também é. Surreal. E é muito triste. Revoltante. É revoltante. Principalmente quando a gente tem filho também e a gente se coloca na condição desse pai, é muito ruim. Diego, assim, talvez esse tenha sido o meu grande problema no direito de família de 2021 para cá. Porque eu tenho 2 filhos. Eu tenho o Estevão, de 5 anos, a Esther, de 3. E são o meu mundo, Diego. E a gente só sabe o que é amor depois que esses bichinhos nascem, né? Diego, é surreal, assim, e eu até brinco com a minha esposa, me permita abrir um parênteses aí, eu até brinco com a minha esposa que no começo eu achava que eu não era o melhor pai do mundo, porque a criança nasce, parece que você não tem aquele apego que todo mundo... Intimidade, não né? tem aquele amor que todo mundo fala, você só vai descobrir isso depois que se tornar pai. Mas que com a convivência, o relacionamento, hoje eu mato e morro pelos meus filhos. E aí, por causa de um mau relacionamento, um relacionamento frustrado, isso me ser cerceado do dia para a noite, que acontece muito no escritório, aí eu começo a me questionar. Até onde isso é humano com o ser humano? E aí você olha uma criança que ama a figura paterna, que ama o pai, e do dia para a noite ele também deixa de conviver por bel prazer
de um genitor, é surreal isso. E são os dois direitos prejudicados, né? Do pai e da Da criança. criança. O senhor já viu alguém se dando mal? Porque assim, eu acredito que seja mais comum do que a gente imagina. Às vezes o cara tá ali com essa medida protetiva, só que continua conversando com a mulher, porque existe muito casal que é igual cachorro e gato, tá brigando, mas tá se amando. E numa dessa, o cara acha que tá tudo bem entre ele e a mulher, vai lá ver a mulher e é preso. O senhor já viu algum caso assim? Casos assim de chegar aos finalmente da prisão por causa de um descumprimento da medida protetiva, eu não tive. Eu tive um processo no escritório que supostamente existiu a quebra da medida protetiva, virou um processo criminal por essa quebra de medida protetiva, ele foi condenado e nós estamos apelando ao tribunal, porque na nossa interpretação não existiu essa quebra da medida protetiva. Mas ela, e aí é até o argumento de defesa, a medida protetiva ela é desde 2021, mas durante 2021, 2022, 2023, ele fazia a declaração de imposto de renda dela. Me ajuda com isso, me ajuda com aquilo. Ó, meu menino tá precisando. Ele cuidava até do filho que não era dele, o Diego. Fulano tá precisando de tal coisa, ele não pode deixar que eu vou fazer. E aí, quando ele começou a cobrar dívidas que ela tinha deixado com ele, financeiras mesmo, aí começou. Não me manda mensagem, tem medida protetiva, você está quebrando a medida protetiva. Quando ele mandou uma mensagem e ele foi infeliz, porque na mensagem ele disse assim: eu sei da medida protetiva, você pode me mandar prender, mas não acho justo o que você está fazendo comigo, porque quando você precisou de mim para fazer sua declaração de imposto de renda, eu fiz. Quando você precisou de mim para cuidar de fulano, eu cuidei, e agora você está fazendo isso que está me prejudicando no trabalho. Por favor, devolva meu nome. O e-mail, basicamente, é isso. E-mail, né? Não existe nenhum O e-mail, contato é o e-mail físico. escrito. É. E assim, eu estou te dizendo algo escrito que você interpreta de uma forma a leitura dela e eu interpreto de outra forma. Ele pode ter sido gritando a leitura, como pode ter sido, por favor, devolve o meu nome. Então não existe violência nisso. Qual a violência de receber um e-mail? E aí ela foi lá, quebra de medida protetiva, e o simples fato dele ter dito, existe medida protetiva, eu sei, posso até ser preso, o juiz entendeu como um ato de dolo, né, de crime, que ensejou nessa ação penal, que ele foi condenado a 2 meses em regime aberto. E aí nós estamos apelando aí esperando o bom senso do tribunal de observar isso e ver que não existe esse dano, né? Porque qual é a lesão que essa pessoa teve? Nenhuma. E está evidente lá que ele ajudava ela mesmo durante as medidas protetivas. Mas o problema é porque essas medidas têm se tornado por prazo indeterminado. E eu acredito que isso gera uma revolta, doutor, porque assim, não tem como a gente afastar esse cenário de como o homem é visto, de como a sociedade se representa, sem olhar para o cenário como um todo, seja por quem representa a gente no legislativo, no judiciário e no executivo. Eu acredito que a maior insatisfação é ver esse tipo de pai sofrendo esse tipo de retaliação, de punição, e aí a gente olha para os tribunais superiores, para o executivo, aquela canalice toda que ninguém é preso, nada acontece, o país anda como é. A gente tem um escândalo do Banco Master aí que nada se resolve. A gente tem o INSS que está sendo protelado aí muito tempo. E parece que a justiça ela só acontece aqui na ponta, só para esse pai ou só para um trabalhador. Como é que o senhor vê essa realidade do judiciário brasileiro? É um famoso, assim, a interpretação, Diego, é um famoso faz de conta. Faz de né? conta. A verdade é essa, assim, o nosso judiciário... Justiça para vocês e os amigos do rei... se fartam, né, dos banquetes. É. A verdade é essa, Diego, assim, eu entendo que o faz de conta com apoio da grande mídia, faz com que a população de massa veja a criminalização de supostos crimes, né, digamos assim, enquanto a porteira está aberta para essas outras farras que você está dizendo aí, que você está se referindo, Banco Master, INSS, Correios. Se a gente for enumerar aqui, a gente passa a noite falando Sim. do que se trata. Mas então, assim, eu infelizmente, Diego, e tenho sido uma voz atuante nesse sentido de combater isso dentro da própria OAB, dentro da Comissão de Direito de Família,
com alguns colegas que atuam no direito de família, e às vezes até num despacho pessoal com o magistrado, eu tento trazer essa visão de que essa bola de neve, a verdade o judiciário já perdeu o controle dessa situação. Então esse faz de conta, ele tá se tornando de uma como que eu posso te dizer assim, ele está incontrolável, essa epidemia, essa pandemia de denúncias falsas, ela está incontrolável. E talvez só vá ter uma alteração quando alguém do alto escalão sofrer aí com uma situação como essa. Impeachment, Né? um processo, alguma coisa assim. Além disso, talvez uma própria medida protetiva falsa. Você imaginou o peso de eu vou dar um exemplo aí de novo. A gente tem um filho de um presidente aí que é acusado de violência doméstica. Vamos partir do princípio que ele também está sendo vítima de uma mentira. Já pensou o escândalo que seria um filho de presidente preso por causa de uma mentira dessa? Talvez assim a nossa sociedade, os nossos representantes políticos comecem a observar o que tem acontecido, né? E aí mude esse cenário e essa verdade, essa realidade. E esses reflexos, eles são infinitos, né, doutor? A gente vai abrindo mão de pequenos direitos, porque hoje o Brasil ele está muito polarizado. Hoje que eu digo, desde a primeira eleição do Bolsonaro, né, 2018, extremamente polarizado. Então parece que tudo do meu lado eu fecho os olhos e as pessoas elas não entendem que esse tipo de quebra aqui, independente do lado que você esteja. Porque na medida de que eu fecho os olhos porque o Alexandre de Moraes faz, porque é contra o Bolsonaro, ou eu fecho os olhos porque o que o tribunal faz porque foi a favor do Lula. No final das contas, são reflexos que caem exatamente na sociedade, seja no caso desse da Maria da Penha, seja numa alienação parental, porque não existe nenhuma integridade moral, as pessoas elas só agem em benefício próprio e vão adaptar as opiniões de acordo com as pessoas que são julgadas e não pelo que a lei determina. Vai se criando um monstro, né, Um monstro. Diego? E um monstro que ele vai consumindo e vai tomando mais poder, vai se agigantando, ao ponto de, enquanto está para aquele meu adversário político é tranquilo, é bom, mas uma hora essa água bate nas costas. E não vamos longe não, vamos para o caso do Banco Master que você citou aqui. Os jornalistas que tanto falavam que eram oprimidos pelo governo Bolsonaro, pela equipe dele. Se a gente tem conversas aí de Vorcaro mandando bater em jornalista. Sim, Lauro Jardim. Né? Quebra então, no cacete, Olha para isso. A gente, antigamente, era só e eu não estou aqui para defender, há quem gosta, quem não gosta. Antigamente, o grosso da humanidade aqui era só o Bolsonaro. Ele é grosso, ele xinga, ele fala palavrão, ele não é polido. Mas você vai ver uma conversa de um banqueiro, desce o cacete, bater nele, bater na empregada doméstica dele que andou. Os dentes da boca. E assim, e a imprensa era calada até então. Aí depois que vaza isso, aí começou uma pequena movimentação que a gente também já não vê também mais esse poder aí, esse desespero para revelar o que aconteceu de fato, do Banco Master e tudo. Então, assim, você vê que foi uma voz que começou a sair com vazamentos, alguns jornalistas se posicionando para trazer o lado de lá também, mas que, na verdade, já começou a baixar a poeira, já não é mais um assunto tocado. Na verdade, que a gente vive de escândalo em escândalo nesse país, né? Um vai tampando o outro. Aí um vai tampando o outro. A gente estava com o INSS, veio esse do Banco Master, agora esperar o próximo, né? Daqui para a eleição, com certeza vai ter mais um. É incrível. Por exemplo, a gente falando aí do Alexandre de Moraes mesmo. Alexandre de Moraes, ele foi tido por muitos anos como um grande defensor da democracia. Era alguém que estava acima do bem e do mal e tudo ele fazia pelo nosso povo. Ao ponto de que nem a Globo aguentou mais defender tanto o cara, porque aí tem ali o escândalo do escritório da doutora Viviane Barsi, recebendo 130 milhões e ninguém explica. Existe o caso do Toffoli, do resort, e aí fica indefensável. O que cabe a eles é fingir que nada está acontecendo, né, doutor? Eu queria, Diego, ter a capacidade técnica, como a Viviane,
para receber os honorários de 140 milhões, sem fazer nada, Sem fazer só nada. com parecer, né? E sabe o que é mais revoltante, Diego, para mim, assim? É porque eu lembro que na faculdade, Direito Constitucional, a gente usava doutrina do Alexandre de Moraes. Eu lembro Diego. disso, eu me recordo. O que ele escreveu, ele rasgou, Diego. É uma hipocrisia. O que tá lá não vale. Como que eu explico isso para um cliente? Não explica. Ele senta na minha mesa e fala, doutor, qual que é os meus direitos? Eu pergunto, você quer saber o que está no livro ou a realidade do judiciário? Você tá com os caras ou você tá comigo? Porque vai depender muito. Eu pergunto, você tem qual que é a sua relevância aí no cenário goiano? Porque eu vou ser sincero para você, assim, a realidade, a letra de lei te diz alguma coisa. Tem que existir uma investigação, uma prova, uma produção de prova que você agrediu, perseguiu, foi abusador, foi violento, mas a realidade é que isso não existe. Então, assim, o seu interesse pouco nos importa. O que nós não vamos fazer é colocar a mão nisso para resolver esse problema. E aí é o que eu estou te dizendo, vão se criando os monstros. E hoje tem quem aplaude, né? Como a gente está conversando aqui, tem quem acha normal essa situação, mas quando isso chegar em mim, que vai chegar, vai começar a prejudicar os meus interesses, porque nada é eterno, Diego. Não. A gente que tem 39 anos... Já passou dessa fantasia, assim, né? Nós não somos a voz da experiência aí, os sabedores de tudo, mas nós já vivemos muita coisa. Sim. Né? A gente já viu... vamos lá para o impeachment da Dilma. Quem era impeachado era inelegível por 8 anos. Ela foi impeachmentada, mas pôde participar da eleição seguinte porque o Lewandowski entendeu que não cabia. Isso é o quê? Isso foi ali que começou o tal do acordão, né? Não, isso aí é... E aí você vai para o livro. O que a lei te diz? Te diz ao contrário daquilo. Aí abre um precedente, um porém. Prisão em segunda instância, que bagunça que não era. Podia recorrer em liberdade. Aí depois não podia mais recorrer em liberdade. Aí o Lula foi preso, não, volta a poder recorrer em liberdade. E aí a gente vai. Você está entendendo que é defendendo os interesses pessoais de Brasília, do alto clero? Então nem preciso perguntar para o senhor, né? Ativismo judicial é uma realidade. Não, sem dúvida, sem sombra de dúvidas. Muita realidade. Infelizmente, na verdade, se a gente for parar para analisar essa realidade, Diego, para o profissional do direito com a visão de justiça, vamos dizer assim, se fez justiça, mercadológica é perfeito. Para mim, para mim, assim, me posicionando, não existe profissão melhor que advogado. A liberdade que te dá, o retorno, a rentabilidade financeira, eu tenho essa visão. Mas na visão de justiça, de que eu sou um instrumento na mão da justiça para fazer justiça, quem entra se decepciona. Porque você começa a enxergar que a justiça ela é relativa. Depende de quem é o autor da injustiça, a vítima da injustiça. E aí, por N motivos, o tráfico de influência dentro do judiciário ele é muito grande. Se eu não me engano, esses dias tinha um ministro do próprio STJ falando em compra de sentença ao vivo na TV Justiça. Tem demais. Falando, vocês aí vendem sentença. Na verdade, assim, eles chegam a um ponto e a gente já viu isso também no próprio STF, Sim. Chega ao ponto de embates, assim, que não chega em nada nesse nível de descarado disso, mas quem não lembra do Joaquim Barbosa falando pro Gilmar Mendes, você tá achando que você tá falando com seus capanga lá do Mato Grosso? Vossa Excelência envergonha esse judiciário. E o porquê que envergonha o judiciário? A gente sabe que não é só por decisões equivocadas, não é, né? Pelo interesse particular que existe por trás de tudo isso. Então, essa é uma realidade. E aí você escolhe, ou você também se faz cego para ser uma ferramenta de tentar levar uma igualdade social, de levar uma justiça, ou você dança conforme a música, vai trabalhando, faz o que tem que ser feito, e esperando que os dias maus passem. Porque também passa, viu, Diego? Os dias maus. E é o perigo de muitos. Porque hoje eu tô rindo e aplaudindo quem está sendo prejudicado, mas amanhã pode ser a minha turma, os meus interesses, os meus desejos. E olhando para essa realidade, doutor, às vezes
seja mais inteligente do ponto de vista do homem mesmo, ter como prioridade a própria família. E quando a gente olha pelo lado cristão, é isso que a gente aprende, porque assim, no final das contas, o que importa é a gente defender os interesses da nossa família e de quem a gente ama, porque eu não vejo remédio para o que está posto aí, não. Eu não acredito que exista essa bondade toda em alguém que venha arrumar. Eu acredito realmente num sistema sujo, corrompido, que independentemente de quem entrar lá vai ter proveito próprio. E aí o foco desse homem muda, o nosso foco é em cuidar da nossa família, cuidar dos nossos problemas, tocar a nossa vida. Como que o senhor vê? Diego, eu tenho a mesma visão que você tem. Eu acho que nós chegamos num nível tão gigantesco de insalubridade, digamos assim, da nossa realidade judicial, que eu não vejo solução para isso. Porque se a gente for conversar de caso de judicial aqui, nós fica horas falando Não, de problema é, aqui. nós vamos até amanhã e Sim, não termina. A verdade é que, assim, eu também não gosto dessa esperança de uma solução, porque, como a gente já conversou aqui, hoje nós estamos. Não existe meio termo. Você, embora você tenha o pensamento de algo mais centralizado, mais calmo, mais tranquilo, alguém vai te taxar ou de um extremo esquerdo, extrema direita. A verdade é essa. algum Então, ista, né? algum ista você vai ser taxado. Embora você não seja, alguém vai te olhar e vai te ver dessa forma. E em decorrência disso, essa pessoa vai te tratar de um jeito diferente, porque por causa do seu posicionamento. Então, assim, quem assumir aí, seja um Ronaldo Caiado, que é centro, seja um da esquerda, seja um da direita, essa polarização, ela existe e está aí e não vai governar. A concepção que eu tenho é essa, eu não tenho essa esperança. E aí é onde a gente começa a olhar, e eu já faço isso há algum tempo, eu estou fazendo isso já desde que meus filhos nasceram, desde 2021, é olhar para minha família como ali para o meu lar como uma fonte de refrigério para minha alma. A verdade é essa. Então, assim, eu saio do escritório, saio do mundo jurídico, entro para dentro da minha casa, fecho a porta e ali é o meu lugar de paz e é ali que eu sei que eu vou viver a plenitude e a minha verdade. Então, embora seja muito decepcionante, porque quando eu fiz a faculdade, quando eu cursei direito, me tornei advogado, a intenção era ajudar o máximo de pessoas Eu acredito que possíveis. é todo mundo, doutor, porque assim, nada acontece na vida por acaso. Geralmente, as pessoas que fazem direito são pessoas que têm sede de justiça. São pessoas que, de alguma maneira, sofreram algum tipo de injustiça, que foram provocadas, que veio de uma vida difícil. Eu acho que é um sentimento comum. Doutor, eu era tão ingênuo, vou até confessar para o senhor aqui. Quando eu vi a Lava Jato se desdobrar, eu tinha o quê? 26 anos, 27 anos, por aí. Eu acredito que isso, né? A gente tem a mesma É idade. mais ou menos isso E, aí. e eu juro do fundo do meu coração, eu acreditava que ali a gente teria uma mudança no nosso país. E eu acreditava que seriam os jovens da nossa geração que fariam essa mudança. Porque olha o que eu pensava naquela época, um coração bom. Falei, cara, esse pessoal formou comigo. Esse pessoal fez direito com a gente. Esse pessoal sabe o preço que é passar num concurso público. Essas pessoas nunca vão se colocar numa posição dessa de perder o emprego, de perder a carreira, de perder o nome. Os caras vão fazer o que tiver que fazer, vão fazer o certo. Nós vamos sanear esse país. E aí depois a gente consegue provar para o Brasil o que esse lulismo fez com a gente. E aí o reflexo disso veio o Bolsonaro, não porque o Bolsonaro é bom, não, o Bolsonaro é só uma resposta a um sentimento anticorrupção. É o antídoto. Ele só pegou, né? Seria. Ele só pegou ali o cajado, tomou posse, foi embora. Só que era só uma fantasia minha, doutor. Não passou Ilusão. de uma ilusão e hoje as coisas estão como estão. E até a própria Lava Jato mesmo, se a gente for olhar, aí veio lá, né? Você vê assim, embora a gente saiba que seria o errado para fazer o certo, aí você vê depois, conversa do Não, doutor, juiz com o errado promotor, onde?
do juiz com o promotor, não, você faz tal pedido que eu vou deferir isso, que isso também é surreal, você tá entendendo? Então, assim, não tem pra onde correr, Não, não Diego. tem. A verdade é essa. O povo é louco A mesmo. verdade é essa. Assim, Mas, que não- nós vamos voltar aqui, mas o meu sentimento era real, né? Não sei. Eu achava que a gente ia. Às que vezes agora vai, né? mas É, era ingenuidade mas, na mesmo. verdade, até, assim, voltando ao assunto eleição Bolsonaro, é, a gente sabe que não era o melhor nome, Não. mas era a resposta dessa sociedade cansada mesmo. Mas E ele era a força que representava esse antissistema. Quando, na verdade, entrou no poder, não deixou a pessoa governar. não. A interferência era 100% toda hora. Nomeava um ministro, não pode porque é seu amigo. Não pode porque... Foi o Ramage, né? O Ramagem, o exemplo desse. Então, assim, aí foi quando começou, né? Acho que foi quando degringolou tudo, o poder do Alexandre de Moraes, que se tornou esse monstro aí que ninguém domina. Então, essa é uma ingenuidade que eu confesso para o senhor. Às vezes, falta de estudar filosofia, falta de estudar história, porque quando a gente observa, esses ciclos se repetem. O homem, a natureza dele é ruim mesmo. A gente fica o tempo todo brigando contra os nossos vícios e tentando fortalecer as nossas virtudes, doutor. É verdade. Doutor, vamos falar de eleição? Eleição tá vindo aí. Como que o senhor vê? Como que ficaria esse cenário se a direita ganhasse, se a esquerda ganhasse? Como que o senhor vê? Porque, afinal, isso vai impactar muito, né, na vida do povo, dos nossos clientes. Diego, eu vejo essa eleição agora, principalmente como um divisor de águas, né? Porque se nós tivermos mais 4 anos do governo que aí se está, eu não sei como que se sustenta o nosso Brasil, a nossa sociedade. Eu falo tanto economicamente como moralmente também. Dentro disso nós temos conversado, mas também não vejo um nome capaz de. É aquilo que a gente tem conversado. Não vejo um nome de pegar essa bomba e falar, É o não. menos pior de novo, doutor? Com certeza. É o menos pior de Menos novo. pior e vou ser sincero para você. Dependendo desse menos pior, ele não governa de novo por mais 4 anos. Com a interferência do judiciário, do STF, do legislativo, do executivo aí, de todo mundo, não governa novamente. Então, assim, eu sou um pessimista em se tratando de eleições desse ano agora. Não tenho, com os bons olhos, uma solução para os conflitos que nós temos vivido, não. E economicamente falando, porque assim, ó, economia é algo que interessa a todo mundo. Se a economia estiver bem, ninguém enche saco de político, não. O político fica lá tranquilo, fazendo as malandragens dele, mas se a economia vai mal, o povo começa a padecer. E hoje, o senhor trouxe aqui, a gente está falando aí de mais de 90% das famílias endividadas, muita gente no Serasa, o poder de compra acabou. A gente vê, inclusive, grandes empresários se manifestando. Esses dias eu vi um vídeo do Caíto falando que a dificuldade que está o varejo, vi do João Adib também. O Brasil está quebrado, doutor? Diego, eu temo em dizer que sim, porque essa é o que tem se demonstrado para nós, né? A gente tem visto aí cada vez mais grandes empresários alertando por essa realidade, porque eles, melhor do que ninguém, para dizer sobre a realidade econômica do país. Eles sentem, né, o impacto disso, seja de forma tributária, seja no bolso, seja nas vendas dos seus produtos. Então, assim, e uma coisa que chama a atenção esses grandes empresários que geralmente não sentem um reflexo disso por ser grande, gritando, pedindo socorro. Porque se eles estão pedindo socorro, Diego, você imagina aquele mercadinho lá da esquina que não tem crédito, que não tem incentivo tributário, fiscal, e que depende daquela classe C, D, para adquirir na prateleira dele um produto. E qual que é o impacto disso? Porque assim, nós tivemos dois grandes problemas. A gente teve a pandemia, onde muita gente
teve que parar de trabalhar, o que era normal para a época, e ali se criou um crédito subsidiado, né? Subsidiado pelo governo, mas aplicado a taxa Selic. Então, na época era assim, ó, vem aqui que eu vou te colocar um financiamento a 3%. Só que a Selic veio, esse financiamento foi para 20%. E agora está impagável. Então, o empresário que tomou um empréstimo ali na pandemia para se ver livre, até hoje ele está pagando a conta daquele dinheiro, só que num cenário ainda pior, porque desacelerou, o consumo diminuiu. Ele não tem nome mais. E não tem nome mais para trabalhar. Para trabalhar, para pegar mais. E aí vira aquele ciclo vicioso, né? Um país literalmente sucateado, quebrado e sem perspectiva. E aqui, doutor, eu gostaria até de fazer um recorte. O que acontece? Nós que trabalhamos com empresário e a gente consome conteúdo da internet, eu fiz até um conteúdo sobre isso. A gente toma muito cuidado com quem a gente dá ouvido, porque hoje a gente está nessa era da autorresponsabilidade, nessa era do mindset, e nessa era de que se as coisas não dão errado é porque você é um frouxo. Às vezes as coisas não são bem assim. Existem muitos elementos que não estão nas suas mãos e às vezes esse empresário fica se privando de tomar uma decisão porque acha que o cenário vai melhorar, porque ele acha que vai acontecer alguma coisa, ou porque ele é ruim de serviço mesmo. E não, às vezes é o cenário que não ajuda, não tem como ganhar dinheiro. E eu até acredito na autorresponsabilidade, sabe, Também. Diego? Mas é igual você falou, acho que para esse empresário é uma soma de fatores que faz a diferença na vida dele. E não é só a incapacidade que ele tem. O que a gente vê nessa situação é o ramo aí de vendas de internet, porque aí quem está vendendo determinado produto, um curso, ele quer te diminuir, né? Na verdade, quer atacar sua dor, quer atacar né? a sua dor. E o seu problema está no curso dele, né? Por sinal. Que é a solução disso. E aí a gente começa a caminhar para um outro vício que surgiu desde a pandemia, que são essas vendas de internet, de curso, que às vezes, em vez de ajudar, faz piorar ainda mais, porque aí a pessoa consome aquilo na esperança de uma mudança real. Essa mudança real ela não chega, porque talvez o curso que ele adquiriu não é a solução, porque esse cenário é muito mais abrangente do que uma autorresponsabilidade, e aí vem as frustrações, vem as depressões da vida, aí é uma cadeia aí de um tema muito eu ando fazendo tanta grande. reflexão sobre isso, doutor, porque assim, ó, quando a gente fala de temas como autorresponsabilidade, como mindset, como network, claro que isso é importante, só que isso não revela as coisas como são. E no Brasil a gente tem um problema que a gente importa as coisas dos Estados Unidos, só que a gente importa muito mal. Porque a realidade americana não é a realidade brasileira. Então, quando um americano ele fala de igualdades de oportunidades, lá é verdade. Lá, quem estuda numa escola pública tem a mesma condição de alguém muito rico. Aqui no Brasil é totalmente diferente. E aí, se eu pego esse discurso da autorresponsabilidade, de que todo mundo tem as mesmas oportunidades, às vezes eu faço muita gente ficar patinando no seco, sendo que o cenário dele é muito mais difícil. Não é que ele não possa ter uma vida diferente, mas ele tem que sair dessa ilusão, ele tem que destravar habilidade e competência para depois ganhar dinheiro. Diego, assim, o que eu vejo, nós temos a mania de dar o jeitinho brasileiro em tudo, né? Então, quando a gente importa algo de fora, essa experiência de fora, aí a gente quer trazer o nosso jeito brasileiro para aquela realidade e começa, e infelizmente eu digo isso, começa a desvirtuar, banalizar o sentido daquilo. Não vamos longe, não. Nos Estados Unidos, vamos falar a expressão coaching, né? Nos Estados Unidos, um coach nada mais é que um treinador, uma pessoa que mentora, alguém que tem uma capacidade de fazer aquilo. Aí aqui não, aqui no Brasil nós... Principalmente que já fez, né? Justamente, tem uma capacidade, a experiência de vida de ensinar determinada coisa. Aqui não, aqui a gente traz essa expressão,
para qualquer pessoa que quer vender um conteúdo na internet, né? Exatamente. Eu sou coach disso, Eu vi o coach doutor daquilo, Anderson mentor daquilo. falando. Não, eu consigo falar melhor que o Anderson. Vou ligar um conteúdo. Justamente. Se ele dá conta, por que eu não dou conta? Exatamente. E aí quer fazer na tora, né? Só que às vezes para eu dar conta de fazer determinada coisa, tratar determinado assunto, a minha vivência me machucou para que aquelas cicatrizes fazer com que eu tenha aquela experiência de te dizer, ó, segue tal caminho, faz tal coisa. E a pessoa, às vezes, a realidade de vida dela é totalmente diferente da sua, vai lá, joga num GPT da vida o que dizer, o que fazer e quer sair aí vendendo curso. O que eu vejo aí na área do direito mesmo, de profissionais querendo ensinar a advogar, quem nunca foi advogado? A advocacia é muito, mas é muito, você sabe disso, é muito além do direito material. Totalmente. Né? Você saber se portar numa audiência é importantíssimo, você saber se portar, conversar com o magistrado. Lá despachar ou não, né? Fazer se é cabível ou não, se é inteligente ou não, né, Diego? Porque a gente sabe que tem determinados momentos que não é nem inteligente e prudente você despachar com o magistrado, não. Saber calar a boca também é muito importante, Diego. Humildade. Humildade de calar a boca, principalmente uma sustentação oral que a gente faz muito no tribunal. Você tem que ter o feeling para saber quando cala a boca, quando escuta, quando fala, o que fala, porque às vezes uma palavra dita numa hora errada derruba toda a tese sua, todo o direito do seu cliente. E o desembargador falta essa percepção. Pode te interromper a qualquer momento, né? Você tem que estar muito preparado. E você não pode interrompê-lo, né? Exatamente, só vai daqui para lá. E o que a gente vê de colega que não tem essa experiência, que durante uma sustentação oral quer debater, dialogar enquanto o desembargador, o relator ali está votando, tem demais. E porque no final das contas são pessoas, né, doutor? Até, às vezes, a gente está falando muito de início de carreira. Não sei, quando a gente sai ali da faculdade, a gente tem esse coração aí do direito queimando e tal, não, vou resolver o mundo, e se tá errado eu quero bater boca, e a advocacia prática ela prova que é totalmente o contrário, né, doutor? Que a gente está lidando com pessoas, você tem que saber lidar com o servidor, você tem que saber lidar com o magistrado, você tem que saber lidar com o seu cliente, não adianta sair esbravejando. O que eu brinco com os amigos, colegas de advogados, e quando eu estou aí orientando outros advogados no início de carreira, você quer ver o perigo é as primeiras decisões favoráveis, porque quando você lê uma decisão de algo que você produziu, que você criou, uma tese principalmente que você desenvolveu, você fala, eu sou o super-homem, eu sou a Mulher Maravilha, e a vaidade, se você não souber suprimir ela dentro de você, você sai com aquela arrogância, né, o nariz empinado, é da onde surgem aquelas expressões que estudante de direito não presta, que é arrogante e tudo. Que no primeiro período já quer dar carteirada, ir de terno e gravata para a aula, né? Então, assim, se você não tiver essa humildade de saber que a realidade não é só de vitória, não é só desse oba-oba da advocacia, você passa maus lençóis. O senhor me fez até lembrar uma história legal do início da minha carreira. E isso aqui é bom, que eu acho que eu nunca contei essa história, e fica o recorte aqui. Porque nada que acontece na nossa vida determina quem a gente é. Então, se você está iniciando a sua carreira, se você tem uma dificuldade, se você apanha, se você tem algum problema, isso não define como você é, nem quando você tem uma vitória num julgado, porque você foi muito bem, também não define como você é. E eu tenho duas histórias assim emblemáticas, doutor, bem no início da minha carreira, que me marcaram e eu não tinha maturidade para isso. Dois casos. Eu fui fazer uma defesa no juizado e eu perdi a oportunidade de contraditar a testemunha. E depois que a juíza começou a conversar com ela, eu quis contraditar. E aí a juíza chegou em mim e falou, doutor, não pode. E eu insisti. E aí quando eu insisti, ela falou assim, eu não sou obrigado a ensinar o senhor a advogar. Imagina isso para um menino de 22 anos. E toquei minha vida, e aí numa outra audiência, uma audiência trabalhista,
lá em Aparecida, inclusive. Fiz uma audiência lá do auxílio maternidade e tal. Auxílio maternidade não, a mulher foi dispensada grávida. Porque quando a gente tá começando, a gente pega tudo, viu, gente? E aí eu fiz a defesa, tudo certinho. E na época tinha não, tem até hoje, né? Doutor, remissivas? Não, eu quero fazer meus memoriais. E eu fiz os memoriais, doutor, mesmo muito jovem. E o juiz falou assim: doutor, meus parabéns. O senhor está estudando para ser juiz? Então, sentimentos antagônicos, né? Aqui eu me senti a pior pessoa do mundo e aqui eu sim me senti muito empoderado. Mas qual que é a consequência? A gente tende a dar muito mais valor na juíza que perguntou se eu deveria, que ela não deveria me ensinar a advogar, do que nesse magistrado que me disse que talvez eu estivesse estudando para ser juiz. Então, nenhum dos recortes define quem o Diego é. E isso é muito bom para o jovem advogado. Talvez você passe por isso, porque existem magistrados que não são humanos. Hoje, olhando para a atitude dela, não apoio, vejo que é um erro. Eu acho que ela deveria ter olhado para a minha pouca idade, ela deveria ter olhado para o número da minha OAB naquela época, né? Não, esse aqui é um rapaz que está começando. Mas era dela também. Mas fica aqui a lição que nem o elogio, nem a crítica pode te parar, aquilo ali é só um recorte e vai tocando sua vida. E a gente vê muito isso no judiciário, né, Diego? A verdade é essa, assim, e a arrogância também, né, dos próprios magistrados nesse sentido, porque se sabe que está diante de um jovem advogado, ela pode economizar... A nossa cara entregava, né, Dudu? Na verdade, até a voz entrega, né? Entrega, porque você está nervoso, você está gaguejando, você está trêmulo. Eu lembro as minhas primeiras audiências, igual assim, a experiência que eu tenho, Diego, é assim, eu quando comecei a trabalhar no escritório, esse advogado simplesmente falou assim, tá aqui a chave do meu escritório. Você abre e fecha. Você abre e fecha. Amanhã tem audiência. Você vai para a audiência. O famoso se vira. Tô te pagando, se vira. Então, assim, imagina para uma pessoa que nunca advogou. E não é porque eu tenho a carteirinha da OAB que eu tenho a capacidade... não vou dizer capacidade porque você tem a capacidade. Se você tem a carteirinha da OAB, você tem a capacidade. Mas não me traz a segurança de falar eu sou um advogado. Como eu te disse, a advocacia vai muito além do direito material. Isso é humildade. Principalmente em uma audiência, numa sustentação oral. Então, assim, é totalmente diferente o que você aprende na faculdade para a realidade da nossa advocacia. Você sabe muito bem disso. E, assim, os jovens advogados, infelizmente, saem da faculdade sem o mínimo de experiência. Na verdade, uma falha muito grande que eu vejo da própria OAB de não exigir isso numa grade curricular das faculdades, e as faculdades, não sei o porquê, não têm o interesse de preparar quem quer ser advogado, porque se você prepara a pessoa para o direito material para fazer um concurso, a faculdade é ótimo. Mas para a advocacia, ela não existe. Sim. Né? Essa inexperiência é muito grande. Então, assim, eu comecei minha carreira, Diego, igual perdido, mas que é cego em tiroteio, sem saber que lado que eu sento da mesa. Aí você ia pro quê? Pro Google. Eu tinha as dicas, né? O autor senta de que lado? Da direita ou da esquerda? Lá no trabalho, e o pessoal costuma falar que o coração do juiz é do lado do reclamante, né? E quantas vezes, Diego, eu entrei na sala de conciliação, de instrução, porque naquela época, hoje tem os sejusques da vida, que são mesas redondas. Doutor, eu já ia me levantando uma vez que ele ouvia a testemunha. E ele pediu para a parte sair, né? Eu ia saindo com a parte. Ele falou, não, doutor, você fica. Então, quantas vezes, Diego, eu entrei na sala, ficava na porta olhando, eu vou esperar o outro advogado sentar primeiro, porque se ele senta errado, ele já toma a catracada e eu vou pro lugar certo. Já serve para mim, né? Então, assim, e graças a Deus, assim, a gente teve bons juízes para nos orientar, de nos tranquilizar, mas a gente já lidou com, de Aldo, que eu considero muito bom, muito tranquila, a Ana Cristina, que era terrível, assim, eu cito os nomes, assim, de magistrados que tinha a pecha de ser rígida, né? Quando falar outras palavras, né? Outra coisa.
né, em audiências. Mas assim, boas então, experiências, boas né? experiências. Eu não reclamo de jeito nenhum. Boas experiências. Doutor, já estamos indo aqui para o finalmente. Marketing na advocacia, como que o senhor vê? Hoje mudou-se bastante, né, o marketing na advocacia, até a pandemia ali haviam muitas restrições. Hoje o marketing pago já é uma realidade. Eu digo o tráfego pago, né? Uhum. Como que o senhor vê o marketing na advocacia? É possível ainda fazer advocacia sem marketing? É um caminho sem volta? Diego, eu vou te dizer uma coisa. Para mim, quem sobrevive na advocacia sem marketing, ou ele não sobrevive, ele está trocando, digamos assim, trocando figurinha, ou ele está na iminência de colocar um fim no escritório dele. A verdade é essa. E geralmente essas pessoas que vivem sem marketing são esses advogados mais antigos, que têm uma carteira de cliente que ainda dá a capacidade dele de sobreviver, que é aquela indicação de boca a boca no cartão, que já não existe mais também. Acabaram os Mas cartãozinhos, né, doutor? acabou. Mas a realidade é que sem marketing a advocacia ela não prospera, ela não vai para frente. E Hoje é nós indispensável. falávamos ali, né, doutor, que às vezes não é o melhor, é o mais conhecido que tem os melhores contratos, né? Ah, não, sem dúvida. Essa aí é a realidade. O que a gente vê aí, pela experiência, até pela forma que a pessoa fala, se porta, a gente sabe que se ela tem o conhecimento técnico ou não. Mas o marketing hoje digital, ele igualou todo mundo nesse sentido. Então, O que é bom, né, doutor? É bom, abre oportunidades para os Porque demais, a né? gente mesmo que veio de família humilde, porque o senhor contou a sua história Sim, e eu sim. também vim de família Sim. humilde, é uma ferramenta para a gente poder competir num mercado onde até então era dominado por poucas famílias. Na verdade, talvez esse seja, eu penso assim, não querendo entrar em polêmica, mas esse seja o calcanhar de Aquiles aí desses grandes escritórios. Por quê? Eles querem calar os jovens advogados, porque cada vez mais, por conta do marketing, tem visibilidade, tem criatividade, chama a atenção do público e tem tirado o cliente desse advogado que não quer investir, tradicional, que não quer investir no marketing, no posicionamento no digital, que é muito importante. Então, assim, se essa pessoa não se modernizar no sentido de divulgar o seu serviço nas redes sociais, né, no Google Meu Negócio, como você disse, no próprio Google, e saber alimentar isso, vai sair cada vez mais do cenário da advocacia hoje. Não tem volta, Não, né? sem volta, sem sombra de dúvidas. Muito bom. E IA, doutor? O senhor tem utilizado IA lá no seu escritório? Como é que tá? É outro caminho sem volta, Diego. De duas, uma. Ou a pessoa mente, falando que não usa uma inteligência artificial. Eu uso e para mim facilitou demais a minha vida. Diego, a realidade é que a ferramenta da inteligência artificial, ela diminui, além de acelerar o processo de entrega do advogado para o cliente, ela diminui as despesas desse advogado. Esses dias eu tava até brincando, doutor, que eu tava me preparando para uma audiência. Eu falo, cara, como que a gente sofria? Porque se preparar para uma audiência naquela época era muito custoso. Você entrar em arquivo por arquivo, abrir tudo. Hoje você consegue aí com 1h30, 2 horas, você se prepara muito bem para uma audiência. Você imprime todos os documentos e você vai munido. Era muito complicado, doutor. Diego, eu sou da era do papel ainda. Você sofreu pelo fim do processo físico? É da época do senhor? Porque eu sofri. Quando for instalar o tal do ProJude, eu queria morrer. Eu não acreditava no ProJude. Eu achava que era uma modinha que ia chegar e que não ia vingar. Porque eu trabalhava de estagiário ali no Dr. Nilo, ali no setor oeste, e eu achava a coisa mais fantástica do mundo ir lá pegar as guias de custas iniciais. Não. Aí a gente chegava lá com um monte de inicial, e eu saía com aquele monte de guia, e o financeiro pagava, depois a gente vinha fazer o protocolo. O mundo era aquele. Eu sou da época do papel, Diego. Que você tinha que ir lá na sala da OAB, imprimir o código de barra, que nem todo mundo sabia que no site do TJ aquele código de barra saía. Então você ia na sala do OAB, imprimia o código de barra, colava na sua petição, colava na cópia da petição e você entregava pegava a primeira folha da cópia. Contra-fé, né, doutor? Mas é da época da contra-fé. Então, assim, se você não provasse ainda, você ainda tinha dor de cabeça. Eu sou dessa época, Diego. Então, assim... Contra-fé, onde estava essa contra-fé? Antigamente, Diego, um cliente te procurava, doutor, estou sendo mal representado, ou está aí um processo contra mim, quero fazer aí quero um parecer para saber o que eu tenho que fazer. Você ia lá, fazia uma carga rápida, tirava cópia de tudo,
para estudar folha por folha do processo. Não era assim que a gente Era fazia assim na que nossa época? fazia. Hoje você faz um download lá de um arquivo todo em PDF, você joga dentro da inteligência artificial, Os, ela te entrega tudo que os você precisa processos saber. sumiam, doutor. Aí você tinha que fazer busca. Ô, pelo amor de Deus, faz uma busca no processo aí pra mim. Você já pegou processo, Diego? Eu nunca na minha vida. Eu sou advogado raiz, viu, Diego? O senhor já deu Então, jeito num assim, prazo, já? já enquanto o oficial de justiça não Não batesse foi lá lá na porta do buscar. escritório para devolver, pra você vê, tanto que hoje o cliente ele reclama que o processo está demorando. Imagina naquela Mas se ele época, né? conhecesse a época do papel, hein, Diego? Rapaz, ninguém lembrava desse processo, ficava lá. Enquanto o oficial de justiça não fosse atrás, não devolvia, porque era interesse da parte que ele demorasse, né? Então, É, assim, infelizmente, essa era a realidade, né? Mas graças a Deus modernizou, e é o que eu digo, se não evoluirmos, e aí fica aqui um próprio adendo para a OAB, que às vezes vira e mexe tem essa conversa, né, de estar ferindo o código de ética da OAB, se não está ferindo o código de ética, nós precisamos modernar e nos modernizar ainda mais. Né? A sim, verdade é essa, tanto o Estatuto de Ética, o Código de Ética da OAB, como as ferramentas de publicidade disso, né, para que a gente possa galgar aí cada vez mais voos mais altos, porque hoje, depois da pandemia principalmente, o nosso nível de advocacia, ela se tornou nacional. Antes você era um representante ali regional, Goiânia, região metropolitana. Hoje, acabou. Eu tenho processo aí quase no Brasil inteiro, tratando o assunto do direito de família, que a internet me propiciou isso. Eu fiz a audiência dia desses para trás lá em Macapá, lá não precisei ir lá, que legal. sendo que na época do papel eu fui lá em Macapá, Era à caro pro distância. senhor, era caro pro senhor de dinheiro e de tempo, né? Na verdade, dinheiro não, porque o cliente que custeia Uhum. isso, mas é caro para o cliente. Mas eu, particularmente, detestava ter que sair de Goiânia para fazer uma viagem para o norte, nordeste do país para fazer uma audiência. Agora você pensa, se para mim era ruim, para o cliente que estava custeando, além do Sim. advogado, passagem aérea, estadia, alimentação. Então, assim, os gastos eram gigantescos, o que trazia o impedimento e acessibilidade da pessoa na justiça. Hoje não, hoje acabou isso. Depois da pandemia, então, que digitalizou tudo, faço uma audiência em Macapá, atendo um cliente do Sul, do Norte, Pará, Tocantins. Então, assim, modernizamos, né? É Essa ótimo. evolução foi muito boa. Isso aí a gente não pode reclamar, não. Esses dias rolou um tal lá do Input Inject, né? Não sei se o senhor viu lá, a advogada que Dos foi. comandos ocultos, né? É, Eu vi sim, vi ela sim. foi penalizada. O que o senhor achou daquilo? Diego, é difícil falar o que eu achei daquilo, porque talvez para defender o interesse. Eu sou daqueles que, para defender o interesse de um cliente meu, não vou dizer que vale tudo, mas eu não meço muitos esforços, não, Diego. Assim, eu não posso, eu sou bem transparente. Obviamente, existe uma conduta moral, ética, mas assim, é difícil criticar sem viver aquilo. Eu, particularmente, não teria feito, né? Talvez até pela dificuldade porque eu, ser bem sincero, foi a primeira vez que eu ouvi falar Nem daquilo. sabia que Nem dava pra sabia que fazer, né? existia aquilo. Jamais imaginei você dar um comando e oculta aquilo, né? Mas é difícil, assim, porque assim, eu estou sendo transparente com você. Se for para eu falar aqui, moralmente falando o Boa que fé é processual, boa né? fé, e se a gente for falar isso, Politicamente correto. houve uma falta muito grave por parte da colega. Agora, será que até quando eu estou disposto a fazer isso em nome do êxito? Né? Acho que tudo isso aí é de se colocar na balança antes de sair criticando, né? Porque ganhar Dessa sempre é forma. bom, é muito bom, né? Principalmente porque, de repente, vai saber o interesse que essa pessoa tinha por trás disso, assim, né? Sim. Para tomar uma atitude tão desesperadora dessa, né? Eu não sei. Eu confesso para você que, assim, moralmente falando, a gente sabe que é errado. Mas
Será que eu não teria coragem de fazer o É. input? Aí o senhor lembra Como que até é o nome? Input jet? Input Jackson. O senhor lembra até o professor Auri, muito conhecido de direito penal, Sim. que ele defende que todo mundo é um delinquente, né, doutor? Ele defende que, certo ponto, todos nós somos delinquentes, porque a gente fura uma filhinha no banco, a gente quer passar o outro para trás ali num ponto de ônibus, então até onde a gente também pode ficar apontando o dedo para todo mundo? Culturalmente, infelizmente, nós somos assim, né, Diego? É igual você falou, eu costumo dizer muito, As principalmente, 4 parcelas do seguro-desemprego. principalmente para minha esposa, eu falo muito assim, o que é mais errado? Você furar um sinaleiro, fazer uma Exatamente. conversão, furar Sem uma cinto. fila ou desviar um dinheiro que não era seu? Porque tudo isso é transgressão, não é, né, Diego? Assim, porque a gente sabe o que é certo. Pensa, você fura um sinal, você coloca em risco a sua família, a família de um terceiro. Quem bebe e sai para dirigir depois. É tamanha irresponsabilidade. Só que a gente acha que nunca vai acontecer com a gente. E aí é fácil eu criticar alguém, né? E aí eu tenho tentado ser mais polido na crítica, porque eu não sei até onde eu seria capaz de fazer alguma Essa coisa. sabedoria ela vem com a idade, doutor. Tenho certeza que sim. Doutor, é isso. Muito obrigado pelo papo. Foi muito bom, passou muito rápido. O senhor tem um recado final para mandar pro pessoal, seu Instagram, falar do seu trabalho? Olha, eu quero te dizer, assim, primeiramente, agradecer pela oportunidade de estar aqui nessa conversa descontraída, foi muito gostoso. Conte comigo para outros projetos do doutor, né, o que a gente puder somar aí com o seu projeto, eu estou à disposição, aberto para isso. Se quiser trazer um outro tema, nós estamos à disposição. O que eu quero dizer primeiro, às vezes tem alguma pessoa assistindo esse podcast que está passando por um conflito familiar, né? O que eu quero deixar de mensagem é de que antes de tomar qualquer decisão que possa ser precipitada, medite se isso é o melhor para você, para sua família. Se tem filhos, pense nas crianças também, se é o melhor. Qual a melhor forma de conduzir isso? E principalmente, qual profissional você vai escolher para conduzir isso? Porque, infelizmente, nós na advocacia temos vistos, assim, às vezes alguns colegas que não se importam com nada disso, É só mais uma ação. com essa estrutura que existe por trás de uma ação judicial, e às vezes vai ali fazer uma ação pensando só no interesse econômico dele, e que vai, na verdade, vai prejudicar as partes, vai prejudicar os filhos, vai dar um mau conselho, porque eu acho que, acima de tudo, o que deve prevalecer aí são os melhores conselhos, né? Então, o que eu deixo de reflexão para essa pessoa que está nos assistindo, que talvez tenha vivido esse conflito familiar, esteja vivendo esse conflito familiar, é que pense bem, né, se já procurou ajuda, se já buscou a opinião de uma pessoa capacitada para ajudar, e é capacitado mesmo, não é esses que vendem uma ilusão de capacidade, de um amigo ou uma amiga que às vezes tem um relacionamento mais frustrado que o seu para te aconselhar, né? Essa é a grande dica que eu deixo. E no mais, meu nome é Anderson Arruda lá nas redes sociais, Anderson Arruda Advogado, nos siga, né? Some com a gente lá no Instagram, que semanalmente aí a gente cria conteúdos para trazer informação para as pessoas que possam se interessar no direito de família. Aos novos advogados ali, a gente está sempre também dando dica dessa realidade diária de vivência da advocacia. E eu não meço esforços, Diego, para ajudar o novo advogado, porque as portas foram fechadas muito para mim no começo. Então eu sei da importância de ter alguém nos ajudando, né? Sim. E isso eu digo até sem contraprestação financeira mesmo. Às vezes ali no direct, no WhatsApp, chega alguma mensagem: doutor, como se portar diante de uma audiência, numa sustentação oral? E eu dou dicas assim tranquilamente, não demoro a responder, não sumo, não ignoro. Onde eu Então compro uma pode contar beca? comigo. Onde comprar beca, tem um lugar bom para indicar de beca. A beca tem que ser muito bem feita, porque senão fica pegando marreco, fica feio, Fica Diego. feio. Que bom. Doutor, bom demais falar com o senhor. Quero que o senhor volte para a gente falar de hold sucessão patrimonial, porque é muita coisa para a gente falar no dia só. É um tema hoje que está muito em evidência. A sucessão patrimonial, ela já é tratada há muito tempo. As famílias ricas, elas tratam a sucessão patrimonial como algo praticamente da família, uma tradição. Só que a holding é esse instituto que chegou com muita força, e eu percebo que hoje, inclusive, tem pessoas que até fazem holding sem precisar,
teria outras alternativas. Eu acho que vai ser muito válido a gente bater um papo sobre isso. Não, eu estou à disposição para trazer sobre esse tema. E é igual você falou, o tema de sucessão familiar é um tema já antigo, né? Só que era voltado para as famílias de grandes fortunas. Sim. E essa não é a realidade, não precisa ser a realidade, né? A partir do momento que você tem aí, eu costumo dizer, você tem mais de um imóvel e mais de um filho, você já tem que preparar para essa sucessão, se quer evitar... E é uma decisão inteligente, né, doutor? É porque todo mundo vai morrer, é porque né? evita custos desnecessários, né? Traz uma economia e mais que isso, como eu disse no começo, mais do que essa economia, traz um planejamento, uma paz. Se você está resguardando até após seu falecimento, a sua passagem, digamos assim, você está resguardando o bem-estar da sua família, porque você vai evitar conflitos deixando tudo planejado, tudo resolvido, e com a holding, com a sucessão, a gente consegue fazer isso aí. Vai ser muito bom. Vai ser benção. Turma, é isso aí. Gabriel, obrigado. Um grande abraço à audiência. Tamo junto até a última flecha.